E aí, depois que você tem as provas, você tem que dar um jeito de demonstrar as provas. Fala mais sobre isso. Demonstrar as provas, captar as pessoas. Muito da minha parte do Fórmula de Lançamento, os primeiros anos, eu captava e mostrava. Um testemunho do Gui, um testemunho, um direct message de que um cara que fez 6 em 7 mostrou. Mas chega uma hora que você tem que demonstrar de uma outra maneira. Então, por exemplo, você pode compilar um vídeo com várias provas. Então, vamos supor que eu tenha 10 arquivos de pessoas que falam, fez o 6 em 7. Já pensou se cada um tem um testemunho de 3 minutos? Porque a pessoa fala como é que ela era antes, como é que ela era depois. Aí eu olho aquilo e faço um vídeo que a gente chama de vídeo metralhadora de provas. O que é? A gente pega vários vídeos de pessoas, tira só aquela uma frase que faz sentido. Tipo, não acreditava nele, agora transformei. Por exemplo, e a minha audiência triplicou. E agora eu trabalho com a minha paixão. Então, assim, e aí a gente coloca uma grande quantidade desses junto. Esse é um vídeo metralhadora de provas. É um jeito de demonstrar a prova. Outro jeito de demonstrar a prova é você... A dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7. Eu sou Thiago Batista. E eu sou o Gui Cardoso. E eu sou Érico Rocha. E no podcast de hoje a gente vai discutir sobre um assunto que tem o poder de converter hater em fã. A gente vai falar sobre o poder das provas. Érico, e indo direto ao ponto, assim, quanto mais prova a gente tem, quanto mais depoimento a gente tem, fica mais fácil vender, né? Cara, agora pra quem tá começando aqui, muitas vezes não tem tanta prova, e aí tende a ficar mais difícil vender, e aí, tende a ter pouco cliente, pouco depoimento, pouca prova. Como é que a pessoa pode começar, cara, com tudo, quebrar esse ciclo e conseguir as primeiras provas, cara? Eu acho que a maioria das pessoas observam a fórmula de lançamento, observam o lançamento, observam uma campanha, por exemplo, as que eu tô fazendo agora. Nossa, olha só, tenho muita prova. Cada uma dessas pessoas aqui, fizeram um 6 em 7 ou um 6 em 30 nessa foto. Cada uma, mostrando aqui, cada uma dessas pessoas fizeram um 6 em 7 ou um 6 em 30, então tem gente aqui, tem gente aqui também. Só que a maioria das pessoas, elas olham pra mim e falam assim, nossa, eu preciso de tanta prova pra converter. Mas poucas pessoas sabem como eu comecei. E eu comecei com uma prova. E a primeira prova, então respondendo a sua pergunta, a primeira prova tem que ser você. Foca em você. A primeira vez, só eu sabia fazer o 6 em 7. Pra mim mesmo, no caso. Então foi a primeira prova. Pois é, e como é que você convenceu outras pessoas que o seu método funcionava, sendo que você só tinha testado com você? Você sente que isso prejudicou sua conversão no início? Claro. Muito? O que você acha? Claro, quando a gente começa com a faixa branca, a gente não começa com todas as ferramentas, tudo certinho. Então sim, eu convertia menos. Dá uma olhada. 2015, cara, prova... 2015, se você for ver aqui 2015, eu tinha menos pessoas. Eu não tenho uma de 2014, inclusive 2014. Nossa, faltou 2014. Lá tem a 2017. Mas assim, 2015 eu tinha menos. Então assim, primeiro lançamento da fórmula de lançamento em si, o primeiro lançamento da fórmula de lançamento foi eu vendi para 50 pessoas. E para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas é muito menos do que eu vendo hoje. Então eu começo com menos prova. Então é entender que tanto o lançamento como a criação de provas não é um estágio onde você chega ao fim. Não tem. É um estágio que eu chamo de... A gente estava até discutindo isso nessa exata sala. É um estágio evolutivo. Qual que é a diferença de um começo, meio e fim para uma evolução? Começo, meio e fim, você tem prova ou não tem prova? Tem prova, passou. Lançamento funcionou. Não tem prova, perdeu. Não funciona assim. Você funciona como uma evolução. Agora você tem essa quantidade de provas e começa com uma prova. E a prova é você. E se você não for o seu cliente ideal, a prova é o seu primeiro cliente. Né? E a partir dali você vai evoluindo. Isso é,
Seu próximo ano você tem que se esforçar de coletar de forma brutalmente honesta mais provas do que você coletou no ano passado. Então a gente às vezes esquece de fazer isso. Mas é um esforço intencional, que nem na academia. Não existe objetivo na academia. A academia é uma evolução. A minha intenção esse ano é ser melhor do que eu fui ano passado, e a minha intenção no próximo ano é ser melhor do que eu fui no ano anterior. E para você coletar as suas primeiras provas, né? Então você falou, né, que no primeiro lançamento você não tinha nenhuma além do seu próprio resultado, né, que foi no Pro Leilões. E para coletar as primeiras, depois que você fez a primeira turma, como que foi esse processo para pegar as primeiras provas, os primeiros depoimentos? Eu acho que existe o melhor jeito de você coletar prova é você pedir provas de forma... pedir provas em grupo. Eu não acho que funciona você chegar no cliente, me dá um depoimento. Isso não tende a funcionar. O melhor jeito é quando você tem a sua lista de clientes, seja 1, seja 2, seja 3, e você envia uma comunicação para todos eles, pedindo provas. Existem 2 tipos principais de prova, de coletar prova que eu uso. O primeiro é o próprio coletor de testemunhos, que eu ensino isso no módulo 4 da fórmula de lançamento, o tiro de alerta. Então, basicamente, é você mandar uma comunicação para os seus clientes falando o seguinte: gente, eu vou vender, basicamente, eu vou vender o meu produto de novo, né? Porque se você tem prova, você já vendeu uma vez. Eu vou vender meu produto de novo e eu estou precisando, se em algum momento aquilo que você aprendeu comigo te ajudou, eu não falo essas exatas palavras, mas se em algum momento aquilo te ajudou, e se você pode me dar um testemunho sobre isso, preenche esse formulário aqui. Aí eu dou um clique, ele preenche o formulário e ele tendencialmente, né, quando a pessoa se sente grata, e é legal, né, porque se eu pergunto 1 a 1, a pessoa às vezes me dá o testemunho porque sente uma pressão social minha de estar ali na minha frente. Mas se ela sabe que eu fiz uma pergunta para todos, ele fica mais relaxado. E as provas são mais honestas, menos artificiais e melhor. Cara, e você faz isso de um para muitos. Que engraçado isso, Érico. Porque, cara, pegando aqui na memória, o primeiro 6 em 7 que eu fiz foi em 2014. Foi em 2014. E, claro que a gente vai evoluindo, pensando. E talvez... aconteceu um negócio engraçado, que assim que eu fiz o 6 em 7 ali no calor do momento, você me ligou para marcar uma entrevista. Inclusive, o Ivan, que editou lá, que ele morava na Holanda e tal. E aí, cara, eu não sei, hoje, sei lá, será que é porque naquela época você tinha muito menos prova e aí você dava atenção a um... enfim... eu acho que eu te pedia, momento, né? te pedia a entrevista, né? Isso. Então, eu fiz exatamente o que eu falei para não fazer agora. Para mostrar justamente que o negócio aqui é real. Só que hoje eu sei mais do que eu sei naquela época. Então, hoje eu sou um Érico diferente. Então, eu também cometi. Uma vez eu não vou falar o nome, mas... Uma pessoa virou pra mim de 1 a 1 e falou assim: Érico, eu já te ajudei a fazer XYZ. Eu não vou falar a área, porque senão a pessoa vai entender. Já te ajudei a ajudar? Já. Então me dá um testemunho? Se eu não der um testemunho pra ela ou pra ele, de alguma forma ou de outra eu vou ficar constrangido. Se ela fizesse isso tal que eu não tivesse cara a cara, eu não ficaria. Então você tem menos testemunhos quando você pede pra lista inteira. Mas você tem testemunhos mais relaxados. Esse é o primeiro, então o coletor de testemunhos. E o segundo jeito de você coletar é o que eu chamo de R2X. O R2X não foi nem inventado por mim, foi inventado por uma empreendedora que chama Susan Garrett. Foi inventado, eu ouvi dela da primeira vez. Susan Garrett. E o que aconteceu é que ela fez um concurso de testemunhos. Então ela falou assim: gente, eu gostaria de bonificar de alguma forma ou de outra, retribuir de uma forma ou de outra as pessoas que tiveram resultado comigo. Então eu estou fazendo um concurso de testemunhos. Regra número 1, você tem que postar um testemunho em vídeo. Regra número 2, ele tem que ser brutalmente honesto, então não vale mentir. A prova, o mais importante da prova é que não vale mentir. E regra número 3, os melhores testemunhos vão ganhar esse ou aquele prêmio. Isso na maioria das vezes é um tempo com um expert, né? Que é uma coisa que eles não podem comprar. E desde então é o processo mais
mais eficiente de coleta de testemunho. Então, você está prometendo uma possibilidade de um prêmio para quem envia o testemunho. O mais importante de você fazer isso é você ter noção de colocar a regra que o testemunho tem que ser brutalmente honesto. A pessoa não pode mentir. Aí você fala que se ela mentir, você vai acabar descobrindo uma hora ou outra, sabe? Porque mentira tem perna curta. E é isso que vai causar a longevidade do seu cliente, né? Da sua campanha. E é impressionante que o R2X, você causa pessoas que às vezes nunca gravaram um vídeo na vida, não é nem um vídeo de depoimento, nunca gravaram um vídeo na vida. Gravam um depoimento seguindo por conta desse processo, cara, é impressionante. Você já gravou um? Eu já gravei um. É mesmo? De verdade? Olha que louco, você já gravou um, Thiago? Cara, eu já gravei. Olha, pro Fórmula, interessante. É interessante, o R2X ele é uma espécie, ele tira a pessoa da zona de conforto, porque ele dá acesso a ela ter alguma coisa possível que ela não... E mais importante, os prêmios que você oferece tem que ser algo que você não pode comprar. Porque, principalmente pra mim, que o cara fez um 6 em 7, então assim, dinheiro não necessariamente é um grande problema pra ele. E principalmente se ele fez um 7 em 7, um 8 em 7, aí que não é mesmo. Então tem que dar alguma coisa que ele não pode comprar. E geralmente o que ele não pode comprar é um encontro comigo, uma viagem comigo, dá alguma coisa. Aí de um prêmio bacana que você já ofereceu. Cara, eu começava oferecendo iPod, iPhone, e eu via que não funcionava, porque exatamente, a pessoa pode comprar e, o cara que fez 6 em 7, ele já... Não, na maioria das vezes tem o iPhone ou o Galaxy que ele quer. Ele já tem um computador também. E aí, nossa, lá atrás teve uma viagem para Barcelona. Eu morava em Barcelona, né? Eu estava em Barcelona, no caso, então as pessoas passavam e iam para Barcelona. Teve uma vez que foi um dia de consultoria comigo. Na verdade, então foram os primeiros 10 testemunhos, foram um dia de consultoria comigo. E é mais interessante. Eu até lembrei de um terceiro método que eu não ensino na fórmula, eu vou falar aqui. Eu comecei há um tempo... Enfim, respondi a sua pergunta primeiro? Respondeu. Um dia em Barcelona, um dia de consultoria comigo, e eu acho que foi isso mesmo. Você lembra de algum que eu dei que... Teve um Las Vegas, não foi? Las Vegas foi um prêmio de afiliado. Tá. Mas teve recentemente do Insider, que foi participar um dia do Plat, né? Participar um dia do Plat, para quem não sabe, é um grupo de 57 empreendedores que faturam pelo menos 2 milhões ao ano. E a gente se encontra, sabe? A gente chama eles de os famigerados faixa preta, né? Exato. Então, assim, e é uma coisa que não dá para comprar, porque o Plat, você não basta pagar, né? O Plat custa R$133 mil por ano para participar do Plat, mas se você tem R$133 mil, não basta pagar, porque primeiro você tem que ter feito R$2 milhões em lançamento para participar. Então, não é uma coisa que... E aplicar, porque, enfim, tem um processo de aplicação, você tem que ser legal, a pessoa tem que gostar. Na verdade, o Granville tem que gostar. E se você não sabe... Na verdade, se você está me escutando e não sabe quem é o Granville... Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. E entra no Instagram dele, é a coisa mais fofinha do mundo, mas para entrar no Plat, o Granville tem que gostar. E o Instagram dele é Larry, com 2 R's, Larry Granville. Enfim, Fala Tchê, é um dos personagens mais multi-experts da vida. Enfim, fecha parêntese. Então foi uma coisa que não dá para comprar, então a gente fez isso. Agora, uma coisa que cria muito testemunho, que tá criando muito testemunho, que não é uma coisa que tá no Fórmula, que é uma coisa muito normal, é que quase todo dia eu posto um direct, né? Às vezes as pessoas me mandam um direct. Quando ela faz um 6 em 7, eu falo assim, Érico, é 6 em 7, porra! E aí guarda o meu troféu. Guarda o meu troféu. E a gente vai falar de troféu, te vejo no palco, e aí vocês vão entender, talvez, por que as pessoas vão pro palco. E ela me manda, fiz o 6 em 7, manda um direct. E aí, geralmente, eu tiro o nome dela, o nome do produto, para evitar alguma tensão desnecessária, e posto isso. Quando eu posto um testemunho, o que acontece? Outros alunos que estão me seguindo, porque os meus alunos mais ativos, eles vão seguir no Stories, eles querem saber de tudo sobre o Érico. Eles falam, nossa, eu fiz um 6 em 7 também e não falei pro Érico. E aí ele começa a me mandar direct. Então, quase toda semana eu recebo bastante. A gente tem um grupo de Telegram aqui dentro da Ignição que chama Impacto. E quase todo mundo que quer ver os impactos, aí toda vez que ou o Gui, ou o Thiago, ou eu, ou o grupo de suporte recebe um testemunho, a gente posta internamente nesse grupo de impacto. Então a gente tá vendo todos os testemunhos e quase todo dia eu tô postando no meu Stories. Isso faz com que
quanto mais testemunhos e provas eu posto que funciona, mais relembra as pessoas que têm essa prova que isso é importante para mim. Elas postam porque são generosas. E outra coisa, Fala. a prova, ela não ajuda só na conversão, ela ajuda na sua marca, né? Protege sua marca, ajuda na sua própria autoestima, né? Porque você fica muito mais animado, né? Fica muito mais confiante para fazer o seu lançamento quando você está recebendo ali aqueles testemunhos, está recebendo as provas. E ajuda também na equipe. A equipe também fica mais confiante, né? Caso você seja um empreendedor que tenha mais pessoas trabalhando com você. E eu posso adicionar uma coisa? Pode. Transforma hater em fã. Exatamente isso que eu ia falar, velho. Meu, quantas pessoas eram haters? E quando eu falo hater, é um cara que discordava fortemente e era muito vocal em relação... True hater. Era um hater. Só que é o seguinte, quando você tá num âmbito lógico e racional, o hater pode concordar ou discordar de você. E tá tudo bem, é um direito que ele assiste. Eu gosto do Érico, não gosto do Érico, agora ele tá de barba, agora tá sem barba, a voz dele é assim, a voz dele é assado, o argumento é assim, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Então a gente fica discutindo, e a discussão, o que gera o hater é eu gerar uma opinião e uma discordância, e tá tudo bem, é tudo isso. Agora, como é que o hater vai discutir prova? Ele pode até não acreditar, ele pode até ligar para a pessoa, ele pode até pedir um print da conta da pessoa se ele quiser, mas uma vez que tem aquilo, não dá para discutir. Então assim, eu não conto as vezes que uma pessoa era um hater de carteirinha minha e falou assim, nossa, Érico, peraí, não é possível que é tanta prova assim. Não é possível. E a prova vai dando um bug nele, porque a prova não é racional, a prova é um fato. E com fato não tem como discutir. Até tem os caras que tem as manhas, entendeu? Tem a manha. E assim, eu não fico chateado quando o hater vira fã, eu não fico chateado quando o hater não vira fã. Eu acredito que o haterismo, ele só é um sinal de fumaça que eu estou emitindo uma opinião. Então toda emissão de opinião vai gerar um pouco de haterismo. Por quê? Porque opinião gera discordância e concordância. Isso é normal. Então, beleza. Pois é. Então segura aí só para complementar. Então é isso, galera. A importância de você ter provas. Isso muda o jogo. Entendeu? É matar a cobra e mostrar o pau. Tá entendendo? Então, antes de continuar aqui para a próxima pergunta, a gente vai colocar uma hashtag nesse episódio. Uma hashtag aí para vocês postarem nos comentários, postarem nas mídias sociais. E a hashtag desse episódio é hashtag mostra o pau. Vai lá, próxima pergunta. Hashtag mais 18. Quero ver mostrar o pau. Hashtag quero ver mostrar o pau. Então, pergunta, Érico. Beleza. Agora, só pegando o link, eu posso fazer um aqui? Gui, posso te contar aqui de supetão? Que pegando esse elo aqui de prova incontestável, cara. Inclusive o Pedro Sobral tava ali assistindo a gente, cara, falar do irmão dele aqui. Cara, como é que alguém pode contestar de uma prova do Mário? Ele tem 1 hora de depoimentos da pessoa falando inglês. Tipo, Érico, indo pra esse lado, cara, como que a pessoa pode, sei lá, dependendo do nicho, pensar, cara, em provas assim, cabais? Pô, se eu, tá aqui, nessa foto, é todo mundo que fez 6 e 7. Cara, como que você começou a, digamos assim, pensar numa estrutura que fosse, cara, incontestável, assim? Que a fórmula funciona de forma incontestável. Do mesmo jeito que o Mário é a pessoa falando inglês no depoimento dele. Eu acho que é o seguinte, primeiro, eu não sei como você que tá me ouvindo organiza aquilo que você tem que fazer. Se você faz igual aqui a gente na Ignição, que a gente cria projetos. Passo 1, numa empresa, é você criar um objetivo. O seu objetivo pode ser o 6 em 7. Se não é o 6 em 7 no momento, pode ser e deve ser o 6 em 7. Passo número 2, você vai ter que ter projetos para chegar naquele 6 em 7. Dentre os projetos, lançamento é um, mas não é o único. Um antes do lançamento é a criação de lista. Ótimo, se a gente pode, de repente, falar um podcast inteiro sobre criação de lista. Mas um outro projeto deve ser captação de provas. Então você não capta provas intuitivamente. Você seta um projeto e todo projeto começa com um objetivo. Quantas provas você deseja, você tem a intenção de captar?
Certo? E aí, beleza, vamos supor que sejam 2 provas, sejam uma prova, seja uma prova massa, porque tem qualidade de prova. Prova é um processo evolutivo, não é um processo que tem começo, meio e fim. E aí você vai falar assim, é 2, é 3 ou é 10, no caso. Então, aí você vai começar a fazer um brainstorm de como você vai fazer essas provas. Por exemplo, usando o coletor de testemunhas, que eu expliquei, usando o R2X, que eu também expliquei, usando esse processo de postar e fazer com que as pessoas postem, também. Só que você tem que fazer isso intencionalmente. E aí, depois que você tem as provas, você tem que dar um jeito de demonstrar as provas. Fala mais sobre isso. Demonstrar as provas, captar as pessoas... muito da minha parte do Fórmula de Lançamento, os primeiros anos, eu captava e mostrava. Um testemunho do Gui, um testemunho, um direct message de que um cara que fez 6 em 7 mostrou. Mas chega uma hora que você tem que demonstrar de uma outra maneira. Então, por exemplo, você pode compilar um vídeo com várias provas. Então, vamos supor que eu tenha 10 arquivos de pessoas que falam, fez o 6 em 7. Já pensou se cada um tem um testemunho de 3 minutos? Porque a pessoa fala como é que ela era antes, como é que ela era depois. Aí eu olho aquilo e faço um vídeo que a gente chama de vídeo metralhadora de provas. O que é? A gente pega vários vídeos de pessoas, tira só aquela uma frase que faz sentido. Tipo, não acreditava nele, agora transformei. Por exemplo, e a minha audiência triplicou. E agora eu trabalho com a minha paixão. Então, assim, e aí a gente coloca uma grande quantidade desses junto. Esse é um vídeo metralhadora de provas. É um jeito de demonstrar a prova. Outro jeito de demonstrar a prova é você reconhecer as pessoas em público. Gente, é isso aqui, ó. É os vídeos lá, é as fotos. O que é essa foto? Essa foto é uma coisa concreta de pessoas que foram reconhecidas por fazer um 6 em 7. Então, se você quer fazer uma foto de reconhecimento, primeiro você vai ter que definir. A maioria das pessoas no seu produto não define o sucesso. Não define os níveis jornada, né? Não define o processo evolutivo. Então, por exemplo, no Fórmula de Lançamento, a gente tem o 6 em 7. A gente tem o 7 em 7. Esses são processos evolutivos, são estágios bem definidos. E aí, ao definir isso, esse estágio bem definido, que muita gente não tem um projeto de definir, cara, qual que é o estágio 1 de evolução do meu produto? Qual que é o estágio 2? Qual que é o estágio 3? Qual que é o estágio 4? Qual que é o estágio 5? E uma vez que você define isso e você comunica isso para o seu cliente, você cria a possibilidade de disso ser uma meta para ele concreta e de 2, de você, de alguma forma ou de outra, reconhecer isso. No caso do Fórmula, a gente reconhece fisicamente com um troféu. Basicamente isso, um troféu para reconhecer. E aí depois a gente pega todo mundo que tem um troféu e tira uma foto. Gente, essa foto aqui, são 410 pessoas que fizeram 400 pessoas que fizeram 6 em 7, 10 que fizeram 6 em 30, né? Então eu tenho essa foto. E essa foto é um agregado. Mas essa foto não foi orgânica, intuitiva. Não foi orgânica, intuitiva. Foi uma maneira de eu parar e pensar inclusive a ideia não foi nem minha, foi da Chris Franklin. Quem não segue a Chris Franklin, depois segue essa mulher, que essa mulher é foda. Arrasa. Essa ideia foi da Chris. E ela me falou, Érico, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Porque essa foto aqui concretiza o sucesso de 400 pessoas. E, definitivamente a fórmula de lançamento não é típica, não. A maioria das pessoas que fazem a fórmula não tem resultado. Dá uma olhada aqui, A maioria das pessoas estão tirando a foto. Não estão fazendo a foto. Tá tudo bem. Na fórmula de lançamento, na nossa empresa, a gente não luta por o que é típico. A gente luta pelo que é possível. Porque o típico é não fazer nada. O típico é pagar a academia e não ir. O típico da Smart Fit, por exemplo, não é ficar com a barriga de tanquinho. Não tem nada de errado com a Smart Fit. Mas tem aquele negócio também, né? Você não fazer um 6 em 7, não é que nem no show do milhão que você responde a pergunta do milhão, você errou, você perdeu tudo, entendeu? Tem gente que não fez 6 em 7, mas teve resultado também. Tá rindo de orelha a orelha, né? Fez 97 mil sem investir nada, tá feliz também. Já vendendo nisso, Érico, a gente não reconhece no palco, né, o quase 6 em 7. Não reconhece. Não reconhece no palco quase 6 em 7. Ou fez ou não fez. E antigamente, há um tempo atrás, eu e o Thiago às vezes viam quase 6 em 7, ali um que foi 6 em 8, que queria perguntar se consideraria 6 em 7, ou
que pagou no boleto, que só ia cair depois e aquela coisa toda. E isso antes dava uma dor no coração. A gente falava, puta, o cara quase conseguiu, mas não tem jeito, né, de reconhecer. Porque no Insider, no caso, né, a gente tem os faixas marrons que quando fazem o 6 em 7 a gente pede o comprovante. E até que você chegou e trouxe a questão do poder do quase. Nossa, Né? Depois que você trouxe isso, a gente até comemora quando a gente tiver alguém que fez quase 6 em 7 em vez de ficar com a dor no coração. O que é o poder do quase, Érico? Poder do quase, e eu gravei um vídeo no YouTube que chama O Poder do Quase. Basicamente, é uma pesquisadora que pesquisou quando uma pessoa quase atinge um resultado, ela tem um drive tão forte para atingir o resultado no próximo ciclo evolutivo, que ela tende a ter mais resultado. Vamos pensar 2 ciclos evolutivos, né? 2 ciclos, 2 fases. 2 pessoas lançaram. Uma acertou um quase 6 em 7, isso é, 100 mil reais em 7 dias, e outra acertou 6 em 7. Então, a segunda ganhou, né? Porque ela fez mais. Só que no próximo ciclo evolutivo, na próxima vez que elas entram no campo de batalha, a pessoa do quase supera a pessoa do 6 em 7 várias vezes. Isso cientificamente. Por quê? Cara, quando você quase acerta uma coisa, você tem uma coisa inconsciente que você fica maluco pra acertar. Então, toda vez que... Antigamente, quando as pessoas quase faziam 6 em 7 no Insider, que é esse programa nosso de mentoria, a gente ficava com a dor do coração de não dar o troféu. Hoje em dia a gente agradece, porque a gente sabe que se a gente não der o troféu, isso é, se a gente não dá aquela conchambradinha, a gente vai deixar esse fogo dentro dela. E aí no próximo ela vai arrebentar, porque ela vai ter mais energia emocional para atingir um 6 em 7 da próxima vez. Animal. É tipo o time que joga uma bola na trave, chuta a bola na trave e dá aquele gás pra... A torcida, né? A torcida vai que vai. Nossa, eu tava fazendo um workout de CrossFit. Eu tava fazendo um workout e a gente tava num campeonato. Que é um campeonato onde cada um da galera que tava lá no box, ou na academia de CrossFit, chama box, tava fazendo, a gente... É tipo um campeonatinho interno, ou não tão interno assim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz 148 repetições de uma parada lá. Só que o cara que eu tava competindo fez 4 repetições a mais que eu. Isso em 20 minutos. Só que eu não sabia que eu quase peguei ele. Ao final das 20 repetições, eu estava no chão. Eu tinha dado 130% dos meus 100%. Eu estava realmente, demorou uns 5 ou 6 minutos para eu levantar daquele chão. Só que é o seguinte, eu falei com o Zed e com o Alves, que é o meu personal trainer lá, eu falei, cara, se eu soubesse que o Pedro Dumas, aquele desgraçado, tá ouvindo, Pedro? Estava a só 4 repetições de mim, eu acho que eu pegaria ele. E o mais louco quer dizer que eu quase ganhei dele. E eu passei o campeonato inteiro perdendo dele. Era uma chance. Então, se eu soubesse, eu acho que eu teria tido mais energia. Drive, né? E ó, eu tô falando numa situação onde eu achava que eu tinha dado 120%. Mas eu acho que a gente acha que deu 120% da nossa capacidade, mas quando a gente tá no quase, quando a gente tá... É tipo futebol. Por isso que o futebol é tão perigoso. Porque a bola tá quase chegando, você começa a puxar muito... Perigoso que eu falo assim, a gente se machuca no futebol, porque a gente dá tanto da gente que o corpo vai além do que a mente permite, vamos dizer assim. Então, assim, eu quase peguei. E hoje, agora o que tá presente pra mim? Que você vai deixar ele fazer antes o treino agora. Que eu tenho uma chance. Eu quase ganhei do Pedro. Quase ganhou. E nada de errado que no cross a gente não tem essa competitividade de quase. Assim, a gente é muito amigo. Mas isso criou uma possibilidade na minha cabeça que eu sou capaz. As chances são... E ele não, ele tá tranquilo. Se não estiver escutando esse podcast, tá tranquilinho. Só que acontece que no próximo Open, na próxima competição, eu tenho uma chance muito maior de bater ele. Porque ele tá tranquilo, ele tá satisfeito, vamos dizer assim. Ele foi o primeiro. Só que eu quase peguei ele. Então agora imagina daqui para o outro Open o quanto mais eu vou trabalhar. Uau, porque esse é o poder do quase. Muito bom. Cara, e para quem ainda não tá sabendo, a gente tem uma hashtag aqui sugerida pelo Gui. A hashtag é o Mostra... Quero mostrar qual.
Não, tava aqui, mostra. Mostra o pau ou quero mostrar o pau? Cara, tá foda. Você Quero mostrar o pau. Não, mostra o pau. mostra o pau. Mais Vai lá, simples, vai lá na última foto do Érico no Instagram, Rocha Érico, e bota a hashtag. Bota aí mostra o pau. Olha só. Enfim, é o que é. Fora de contexto, isso vai dar uma... Não. Vai dar. A pessoa tem que assistir o podcast, mas beleza. Érico, agora... Só vai entender. Pensa nisso. E não explica não, hein? Não explica não. É isso aí, ó. Nesse caso, é só... Mas enfim. Mas vamos lá. Posso falar só uma coisa interessante sobre prova? Fala só uma coisa interessante. Mais importante que gerar prova é gerar muita prova. Olha que louco. Érico, é claro que gerar muita prova é melhor que gerar pouca prova. Não. Tem uma coisa que chama gatilho mental da similaridade. A gente tende a acreditar ou se conectar com as provas que são similares a gente. E se eu mostro uma prova, por exemplo, se você é um homem casado de 45 anos, e eu mostro uma prova de uma mulher com 3 filhos, tendo 6 em 7, você até fala, legal e tal, mas você não se conecta. Você fala ela fez isso porque a situação dela é diferente. Do mesmo jeito que se a mulher vê uma prova de um homem, sei lá, de 45 anos e ela tem, sei lá, 30 anos e 5 filhos, ele fala, ele fez o 6 em 7 porque ele não tem filho, porque esses meninos não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Então, quando você coloca muita prova, e isso vem do processo de coletar a prova, do processo depois de concretizar a prova através de foto, ou o que quer que seja que torne a prova concreta, você aumenta a probabilidade da pessoa acreditar, porque estatisticamente vai aumentar a chance dela ver alguém parecido com ela. Exato. Boa. Excelente, cara. Excelente adendo, velho. Às vezes você dá um adentro, velho. Pois é, cara. Mas vamos lá. Uma coisa muito importante, assim, quanto mais prova, menos copy você precisa. E quanto mais, menos prova você tem, você precisa de mais copy. Como você enxerga essa relação? Como Cara, você enxerga isso? Prova aumenta não só a capacidade da pessoa acreditar que o produto funciona, então aumenta o grau de certeza que a pessoa tem de comprar o produto. Aumenta também a autoridade daquele que entrega o produto. E uma pessoa compra o produto por quê? Por que a pessoa compra? O que faz? Ela tem que crer, ela tem que ter confiança que o produto funciona. São 3 coisas que ela tem que ter confiança, é muito louco. Tem que ter confiança no cara que entrega o produto, que ele não vai passar a perna de você, que ele entrega, que ele cumpre o que promete. Ela tem que ter um grau de confiança que o produto funciona, então ela vai checar. Cara, esse cara tem integridade? 2, esse produto funciona? E depois ela tem que ter um grau de confiança que ela consegue executar. Então vamos supor que tem de 0 a 10. Se ela for um 10, esse produto funciona. 10, esse cara é foda, ele tem integridade, ele cumpre o que promete, ele cumpre 150% do 50% dele. Legal. E 3, eu tenho confiança que eu vou fazer, a pessoa fica maluca e entra. Né? Então, o que a prova faz? Ela aumenta o grau de confiança no produto, ela não necessariamente gera um 10. Ela vai gerar um 10, então ela aumenta o grau de confiança no produto. Se a prova for similar à situação dela, e que nem sempre, de novo, você nunca vai conseguir um 100%, são graus evolutivos, cada vez mais você vai ter uma evolução. Né? Cada vez mais a fórmula vai ter prova, cada vez mais ela vai ser incontestada, mas ele começa a gerar um 10, se a prova for similar, ela começa a gerar um 10 para ela. Opa, se essa mulher de 45 anos, de cabelo vermelho, que tem 2 filhos homens e uma mulher, e eu tenho 45 anos, eu sou mulher, não sou, no caso da mulher, ela falando para assim, eu tenho cabelo vermelho, tô falando isso porque eu tô vendo a nossa colaboradora de cabelo vermelho, que isso foi na minha cabeça, mas ela viu, ela começa a acreditar que ela vai comprar. Então, quer dizer, a prova aumenta o grau de confiança no produto, aumenta o grau de confiança naquele que entrega, e se for similar, aumenta o grau de confiança nela mesma. E agora uma coisa que é importante você saber, que tem gente que precisa ter um grau de certeza muito baixo nesses 3 quesitos para comprar um produto. Eu sou uma pessoa muito... eu arrisco. Né? Eu sou uma pessoa muito arriscada. Você vê pelos meus próprios investimentos pessoais, eles são de alto risco. Alto risco mesmo. Tem pessoas, tipo meu pai. Meu pai é a coisa menos arriscada do mundo. Se eu preciso de um 6 ou um 5 em cada um desses quesitos para tomar um risco de comprar um produto, o meu pai precisa de um 25.
Meu pai precisa de um grau de certeza muito grande. E é por isso que os caras que primeiro... Érico, como é que você vende no começo quando você tem pouca prova? Porque nem todo mundo precisa de 3 milhões de prova. Para algumas pessoas como eu, não é tanta gente, mas à medida que você vai tendo prova, o que vai acontecendo? Essas pessoas vão aumentando esse grau e vai ficando mais fácil de converter. Então você vai começando... Copy, né? Você precisa de menos copy, menos persuasão. É mais fácil. E, por exemplo, Érico, e nichos, né, produtos que às vezes demora muito para ter resultado. Então, por exemplo, sei lá, concurso público ou curso de inglês que você está iniciando hoje, você vai só coletar seus primeiros testemunhos, às vezes depois de mais de um ano ou alguns anos. Nesse tipo de produto, o que a pessoa faz? Tem alguma saída? Claro. Qual que é? Eu tenho um coquetel de mais ou menos 23 gatilhos mentais. Dentre eles, eu uso, na maioria das vezes, 12. Então, uma prova não é um único deles. Então, é possível vender sem prova o tempo inteiro. Muita gente vende. Prova vai aumentar a venda? Vai, assim como autoridade, assim como credibilidade, assim como especificidade. A gente podia passar um episódio em cada um dessas paradas. Assim como escassez. É possível eu vender sem prova. Então, a prova é só uma das armas nesse coquetel que você tem que colocar para gerar a compra. É só uma das ferramentas, não é a única. Inclusive, ela é combinada. Combinada com outras, ela vai ter mais poder, mas dá para se extinguisse todas as provas, eu ainda conseguiria vender a forma total. Porque tem outros trocentos gatilhos que você pode usar. Não deve Por ser... exemplo, pegar estudos clínicos randomizados, estudo com 1.000 pessoas, dividiu em 2 grupos, metade do grupo fez tal coisa, metade do grupo fez tal coisa, e aí você consegue mostrar com plausibilidade que aquilo que você está falando faz sentido. Tende a não ser tão forte, né, quanto um depoimento. Um argumento lógico, no caso, lógico, né? Isso. É uma das coisas dela. Mas assim, não é uma única coisa, não. A prova não é um make or break. A prova não é em inglês chama showstopper. Ou você tem, ou você vai padecer. Não, a prova só vai potencializar aquilo que você já está construindo. Beleza. E para quem, por exemplo, já tem um consultório, acabou de comprar a forma de lançamento, já tem um consultório, vamos supor, de nutrição. Cara, posso pegar depoimento com as pessoas que vão lá no meu consultório e tal? Como é que você coletaria essas provas? Como é que você indicaria para essa pessoa? A primeira coisa, ela tem que começar a pensar em fechar o consultório dela. Não, eu falo isso de brincadeira, não de fechar, não. Lembrando que a fórmula de lançamento é um curso de fazer 6 em 7. É um curso de fazer R$100 mil em 7 dias. As chances são que, se ele usar esses gatilhos mentais, se ele começar a coletar provas, ela vai melhorar o número de clientes dela, mas não é o objetivo do curso. O curso é ensinar. E como é que ela vai fazer isso? Aprendendo a criar um produto de conhecimento e vender no digital. Ela pode pegar provas da atuação dela do offline. Ela pode ir colocar no digital? Pode. Lembra que para a pessoa comprar, ela tem que confiar no produto, tem que confiar na pessoa que vende o produto e tem que confiar nela mesma. Muita gente não compra porque não acredita nela mesma. Inclusive, podia ser um outro tópico. Como é que faz a galera acreditar nela mesma? Mas quando ela coleta provas sobre uma nutricionista, por exemplo, quer criar um curso de nutrição funcional, que já foi um tipo curso que já fez 7 em 7 na fórmula de lançamento. E ela fala assim, gente, manda um e-mail, um WhatsApp para os clientes. Gente, estou criando um curso de nutrição funcional. Você sabe que eu sou a nutriboladona do nutricional, do funcional, nutricional não, do funcional. E se algum dia você acha que o meu trabalho ajudou para vocês e você quer retribuir de alguma forma por mim, será que você podia me dar um testemunho brutalmente honesto? Podia fazer isso, podia fazer um R2X também. E aí as pessoas iam dar um testemunho sobre o infoproduto dela, sobre o curso dela? Não necessariamente. Ia dar um testemunho sobre o método, né? Ela, ou o método. Só que é importante ela também, porque a pessoa confiar que a nutricionista consegue entregar é uma das partes que ela precisa é uma das chaves que ela precisa, é uma das portas que ela precisa ultrapassar para chegar na terra prometida da venda dos clientes. Então faz sentido. Outras possibilidades, por exemplo, o evento presencial, né? Vamos supor, você já tem um evento presencial, você pode aproveitar um evento presencial para coletar provas, né? Definitivamente. Você já fez isso alguma vez? Não? Cara, deixa eu pensar. Inclusive, eu acho que no último Fórmula, o pessoal ficou andando com a câmera, coletando, conversando, contando histórias. No Cyber Espanhol também.
tendo a não fazer isso. Eu tendo... É muito louco, né? Às vezes acontece, mas eu tendo, por exemplo, no fórmula de lançamento, eu tendo a não ter um stand com o microfone assim e a pessoa com o microfone assim. O que você achou desse evento? Porque quando eu faço isso, tá na cara que eu estou Envezando, pessoal. forçando a prova. Imagina, o cara tá lá no meio, aí ele fala, nossa, o Érico Rocha é muito massa, foi muito bom. E esse é o tipo de prova que não funciona. Essa é a antiprova. É a antiprova. Boa. A prova melhor é a prova de transformação. A prova de transformação. Assim, eu era assim e agora eu tenho resultado. Não tinha o 6 em 7, agora tem. Se o cara tá numa fórmula de lançamento e aquele é o evento, aquele é o curso, não deu tempo dele fazer o 6 em 7. E aí, o que acontece? O que ele vai falar? Vai dar uma prova do Érico é legal, é isso, é aquilo, o irmão dele é realmente feio. É o elogio, né? É o elogio. Não é o elogio que a gente quer a prova Que de é a resultado, prova, né? quiçá a prova de transformação. Então, eu tendo a não perguntar. Já no Insider é diferente. Porque o Insider é um programa de 1 ano. E a gente se encontra 3 vezes no ano. Então, chances são que é possível perguntar por provas. Mas as melhores provas ainda vêm de onde? R2X, porque são espontâneas. O pessoal perguntou ali o que era R2X. Quem tá chegando agora, será que você pode explicar brevemente o R2X? Cara, não posso não. Volta no começo do podcast e assiste. Eu não vou explicar de novo, não. Eu já expliquei. Quem tá chegando na hora, chega no horário. Ó, aproveitando aí o ensejo, hashtag mostra o pau. Depois coloca o hashtag chega na hora. Chega na hora. Pô, e meu. mostra, não, chega na hora e mostra o pau. Não, tá ficando muito... Chega na hora, faz... esse negócio, né? Chega na hora. Beleza. Ô, Ney, a gente tem alguma Faz um pergunta hashtag aí, do- chega na hora também. Beleza, então vamos lá. Continuando, Érico. E me diz uma coisa, o que não pode... Melhor ainda, o que é uma prova boa e uma prova que parece ser boa, como você comentou, essa da antiprova, mas que é ruim? Seja uma prova que, sei lá, não está sendo autêntica. O que faz que você considera que uma prova não soe autêntica, mesmo que seja uma prova verdadeira? Dentro do Olha, depoimento? Uma prova que soa não autêntica, mesmo que seja autêntica. Ela pode ser autêntica e soar não autêntica. Porque a pessoa tá, enfim, sei lá, tá nervosa, aquela coisa toda. Ou lendo, né? Ou Tem gente que lendo, fez um escreve pra falar, script. mesmo que seja verdade, né? A pessoa escreve, mas... Ela não pode soar manufaturada. Boa. Porque pra você mentir, você manufatura, né? Você escreve, aquela coisa toda. Pode até escrever, desde que não soe isso. Porque uma prova que soa manufaturada, ela é uma antiprova. Ela tem um tiro pela culatra. Tipo, aí o hater adora. Porque ele, agora é isso mesmo, isso é tudo mentira, é um ator contratado, sei lá o quê. Então a prova tem que soar autêntica. E ela tem que ter transformação. Bota um T grande aí, tem que ter transformação. Não pode ser o Érico é legal. Se você não tem nenhuma, feito é melhor que perfeito. Sempre é. Feito é sempre melhor que perfeito. Não vai existir nunca a foto perfeita, a prova perfeita, porque a prova é um processo evolutivo. Só que ela tem que constar transformação. Tem que ter um A, eu era A e agora sou B. E o A e o B tem que ser uma transformação. No meu caso, a transformação é marcada, definida como um 6 em 7. Eu não posto. É raro, nem que o cara faça 58 mil reais em 7 dias, eu não posto isso. Por quê? Isso é importante também. Porque se a promessa do meu curso, a prova tem que ser consistente com a promessa do seu curso. Por exemplo, vamos supor que você tem um curso de emagrecimento aí, uma metodologia de emagrecimento saudável, e você emagrece 10 quilos em 3 meses. Só que as provas falam assim, adorei o curso. Não funciona. Minha energia aumentou muito. Minha tô mais energia aumentou confiante. muito. Tá tudo bem falar isso também. Mas ela tem que falar, olha, antes eu pesava isso, agora eu peso 10 quilos a menos, e isso foi no espaço de 3 meses. E tem também o valor percebido da pessoa para aquela prova. Vamos supor, a pessoa chega e fala, eu perdi 10 quilos. E aí, porra, mas você olha pra ela e julga, porra, você ainda tá muito acima do peso, sabe? Agora, porra, se você chega e vê uma foto, cara, foto é cabal, né? Tipo, porra, você vê, porra, ainda tá gordinho, mas, cara, melhorou muito, né? E é como se fosse o Mairo, o aluno do Mairo falando inglês, né? É o contraste, né? Você conseguir mostrar numa prova, num depoimento que teve um contraste, né? A transformação fica muito mais evidente. Exatamente. E a palavra que você falou é a palavra mais importante, anota aí. Mostrar. Mostrar. Porque falar sobre não é
mostrar. Eu falar que 400 pessoas fizeram 6 em 7 é distinto de eu mostrar essa foto. É diferente. É muito diferente. É mostrar. Eu falar que emagreci 10 quilos, por exemplo, é diferente de eu mostrar a foto do antes e a foto do depois. Muito boa. E falando em mostrar também, Pô, eu lembrei da hashtag de novo, mas não era isso que eu ia falar não, velho. Sobre mostrar depoimentos, cara, você tem que... Vocês iam falar depois. Não, você tem que ter uma estratégia também pra mostrar os depoimentos, cara. Quando tá rolando depoimento do Fórmula, cara, é depoimento rolando na timeline o tempo todo pra pessoa, pra ficar algo, inquestionável, a pessoa sentir, cara, pra criar, pela quantidade de provas, criar essa questão da empatia, da identificação. Então, é como se fosse trazendo paralelo para conteúdo. Você posta o conteúdo, mas tem também todo um trabalho de distribuição. A mesma coisa com prova. Você tem que postar a prova? Tem que postar. Mas assunto para outro podcast, distribuição, a gente vai falar. Mas a gente tem que distribuir. Tem que distribuir também. A maioria das pessoas pensam que postar é distribuir e postar não é distribuir. A gente tem que falar isso em outro podcast, hein? Haja podcast aqui pra subir. Vai ter. Aí, você tem alguma pergunta? Tem uma pergunta. Manda aí. Eu pensei aqui agora, Érico, eu lembro de pelo menos 4 tipos de depoimentos que eu já vi você distribuir. Que é o mais clássico, que a pessoa mandou um vídeo pra você, que gravou o vídeo em casa. Sim. Tem aqueles estudos de caso que foram mais produzidos, mais editados, todos bonitões. E tem entrevista, que eu já vi você fazendo entrevista em Hangout com a pessoa, e também entrevista que você entrevistou a pessoa no palco. Sim, numa masterclass ou no Fórmula de lançamento ao vivo. Exato, exatamente. Então eu já vi esses 4 tipos. Para você, qual que é o melhor e se muda alguma desses 4 a forma que você distribui eles? Total, excelente pergunta. Boa. E não é a primeira coisa que define o que é melhor ou não, porque imagina que a informação foi a mesma. Eu fiz o 6 e 7, aí ele falou, eu fiz o 6 e 7 inscrito, depois eu fiz o 6 e 7 num testemunho cinematográfico, como do Ivan Quirino, do Ricardinho Paraíso. Depois, se você digitar Ivan Quirino, Érico Rocha, ou Ricardinho Paraíso, Érico Rocha no YouTube, você vai ver o que é um cinematográfico. Aí depois tem esse entrevista no FL ao vivo, né, no evento ao vivo, e o outro... O outro é a pessoa mandar um vídeo pra você. Pessoa mandar um vídeo pra mim. O que define o que é melhor pra mim é o que a audiência mais gosta de ver. E hoje, nada se compara. O que eu falo que mais gosta de ver? Ela vê e compartilha. E o que mais é compartilhado e o que mais é visto é quando é um testemunho de eu entrevistando alguém. Isso é, por exemplo, eu entrevistando você na frente de uma audiência. Eu não sei exatamente por quê. Inclusive foi uma grande surpresa para mim, porque para mí o cinematográfico era mais atrativo, porque ele é mais emocional, né? Até pela edição, pela música, dá pra criar, dá pra acentuar mais emoção. Mas é incrível como o testemunho que as pessoas mais dá atração, né? Mais dá atração é o ao vivo. E não é à toa que a gente tá gravando esse podcast ao vivo. Porque o primeiro episódio a gente não fez ao vivo. E até o Mário Vergara falou assim, Érico, ao vivo, Érico, ao vivo é o poder. Ao vivo é o poder. Eu não sei porquê, mas ao vivo é o poder. E mesmo que uma pessoa assista esse podcast de alguma forma gravado, a gravação dele, seja escutando no carro, Spotify, iTunes, ou enfim, Deezer, alguma outra coisa assim, o fato dele ter sido gravado ao vivo parece que dá tração, parece que dá autenticidade, parece que dá credibilidade. Então, se eu estivesse fazendo uma live, né, que a pessoa não estivesse aqui, se a gente tivesse, nossa, que louco, olha as ideias, se a gente estivesse fazendo a quarta parede, se a gente estivesse fazendo esse podcast, no caso a gente está fazendo ao vivo, a galera está ouvindo ao vivo, alguém vai ter a gravação ao vivo, mas se a gente estivesse fazendo ao vivo na frente de outras pessoas, de uma audiência de 5 ou 10 pessoas, a chance... dá pra fazer isso de repente num coworking, hein? Bora. De fazer isso aí. Vamos fazer. Mas assim, se a gente estivesse fazendo isso na frente de outras pessoas, as chances são que ele teria mais tração ainda, porque de alguma forma ou de outra, a gente vê um jogo de futebol que foi gravado ao vivo,
Assistir num um estádio show. lotado. Tem uma atração, ele invoca alguma Outra coisa. energia, né, cara? E quanto mais distribuição e mais tração, menos esforço eu tenho para distribuir. E menos esforço, mais barato, então funciona melhor. Mas a informação, na maioria das vezes, é a mesma. Então, se eu fosse falar, grava um testemunho ao vivo, se você puder, na frente de outras pessoas. Agora, a regra suprema do Érico. Leis do Érico Rocha, parágrafo 1. Feito é melhor que perfeito. Se isso for impedir você de produzir prova, produz do jeito que você tiver afim. Do mesmo jeito que a gente não tem uma audiência aqui, tá? Eu, o Laíro, o Onei e vocês aqui nessa salinha produzindo esse podcast, porque a gente não... A logística... Tem outras coisas no mundo que a gente faz também, além de gravar podcast, né? Tem que fazer umas coisas muito loucas. Mas fora isso, então assim, a gente tá usando feito é melhor que perfeito. Processos evolutivos. Show. Érico, sobre timing, cara, pro R2X, pro concurso de depoimento, que, por exemplo, se eu fosse dar um depoimento hoje do meu primeiro 6 em 7, talvez não teria aquele calor do momento, aquela energia. Qual que é o timing ideal para aplicar um R2X numa turma, depois de um lançamento e tal? O timing ideal é que não tem timing ideal. É que nem o timing ideal para ter filho, não tem timing ideal. O time ideal é esquecer que existe time ideal, existe frequência ideal. E a frequência ideal é sempre depois de um lançamento. A pessoa terminou o curso, você roda o R2X. A não ser que você... Hoje em dia, por exemplo, eu rodo quase nenhum R2X no Forma. Faz 1 ano que eu já não rodo o R2X. Porque eu tenho muito. Então ele deixa de ser uma prioridade. Parece que já brota, sabe? Chega uma hora que fica mais difícil. Então a galera tá mandando 2, 3 por semana. E o fato de eu ter um insider também, eu tenho muito contato com a galera, né? Então no insider é um antro de testemunho. É um antro, como é que é? É um ninho de testemunho. Tem muito lá. Então passa a ser até um problema organizar essas coisas. Então eu não procuro fazer mais. Porque até para você fazer um R2X, você tem que criar um prêmio, você tem que ter energia. Como eu não preciso envolver essa energia, porque já tem um processo criando testemunhos e postando testemunhos normalmente, eu foco em outras coisas, né? Então, mas não é o time ideal, é frequência ideal. 1 ou 2 semanas depois que acabou a entrega do seu produto, você faz um R2X. E você fica fazendo um R2X sempre assim, né? Depois de cada ciclo evolutivo. Inclusive na gravação do novo Fórmula de Lançamento é parte. A coleta de testemunhos é parte do processo. Você tem que fazer até você achar que tem um número quase incontestável de pessoas. E eu não cheguei nesse número. O meu objetivo é tirar uma foto dessas aqui, num ano qualquer do Fórmula de Lançamento, onde pelo menos 1.000, no sentido literal, empreendedores fizeram seus 6 em 7. E para isso eu preciso muito mais de 1.000 pessoas. Primeiro que elas precisam estar lá, precisam tirar a foto. Eu quero 1.000. E para eu lembrar, isso é um projeto tão importante para mim pessoalmente, que eu amarrei essa fitinha preta no braço. Para mim é isso que ela significa. Eu só vou cortar. Eu tiro ela por 2 motivos. Um, que eu treino jiu-jitsu e é complicado eu posso causar um acidente, tá? Então eu não posso treinar com essa fitinha por questões de segurança. Mas quando eu tiro ela por isso que ela sai. Mas eu não vou cortar ela do braço enquanto eu não tirar essa foto. Pra quê? Pra deixar presente que isso é a razão de eu estar fazendo tudo isso. É isso que me move. Então, e isso é pra mim, entendeu? É um lembrete pra mim, porque essa birosca tá no meu braço o tempo inteiro. Então eu tô lembrando. Opa, 1.000. Enfim. Uau! Você quer falar? Eu quero fazer mais uma pergunta. Você lembra de alguma objeção que você tinha, ou algumas, né? Alguma objeção que você tinha antigamente, quando você tinha pouca prova, que hoje você não precisa nem lidar mais com essa objeção? Nossa, Érico é um charlatão. Eu tinha muito. Érico é um doido querendo marketing multinível. Nada de errado com marketing multinível, tá? Mas às vezes algumas pessoas têm uma conotação negativa por algumas empresas terem sujado o nome da coisa em si, né? Algumas empresas sujaram o nome desse tipo de coisa e hoje em dia outras empresas que têm até integridade pagam por isso. Mas as pessoas esse cara é um pilantra, esse cara quer roubar o dinheiro, isso é golpe. E eu sei, e ainda rola esse, golpe e tal, ainda tem um cara maluco, mas esse cara, geralmente, quando o cara postava, é golpe, aí
E aí, é mesmo, é golpe. Rolava na rede social o golpe. Hoje em dia, um cara posta, é golpe. Ele é quase linchado socialmente lá. Você tá falando isso porque você não viu. Já viu tanto de prova? Já viu tanto disso? Já viu tanto daquilo? E não era assim no começo. Era esse cara do olho arregalado que quer roubar meu dinheiro. Enfim, alguma coisa do tipo. Então, não quer dizer, isso nunca desaparece, mas hoje em dia, nesse exato momento da gravação do seu podcast, eu não tô lidando com esse tipo de objeção. A maior objeção que eu lido hoje, antigamente a maior objeção que eu lidava com o meu produto era se o meu produto funcionava. Hoje, eu não sei se a maioria das pessoas questiona se funciona, porque basta ela ter averiguar. Hoje elas não questionam mais a mim, elas questionam elas mesmas. Elas falam, eu não acho que eu consigo. É tipo futebol. Ninguém questiona se futebol funciona. Entendeu? As pessoas, ninguém fala, futebol é charlatão. Futebol é golpe. Não, as pessoas às vezes questionam se elas... é o tempo delas, né? Não, se elas querem jogar futebol. 6 em 7 é um jogo foda. E nem todo mundo deve jogar. É um jogo que, na minha opinião, vale a pena. Você jogar, de você correr ciclos evolutivos, mas algumas pessoas não querem jogar. E aí é uma questão delas. Você tem alguma sacada, Érico, para quem está assistindo aqui hoje, coletar algum testemunho, para quem já tem um produto, né? Já tem pessoas que tiveram resultado com esse produto. Coletar, de repente, hoje ou essa semana, ele já conseguir coletar um testemunho. O que você recomendaria? Ela precisa abrir o WhatsApp dela. Não sei onde estão os clientes dela. Para ter um testemunho tem que ter cliente. Não sei se ela tem os telefones, né? Ou a permissão para mandar um WhatsApp. Não sei isso. Eu não sei se tem um e-mail. Mas a sacada é escrever um e-mail falando com o seguinte e-mail ou mensagem com o seguinte assunto. Sua ajuda, por favor. E você vai abertamente falar a seguinte coisa diretamente. Olá, meu nome é fulano de tal e eu estou pensando em lançar isso aqui. E eu acredito que muitas pessoas se inspirariam em saber que o que eu te ensinei, do que eu te entreguei, o que eu te dei, deu valor. Então, se em alguma hora aquele serviço, aquele produto foi bom para vocês, se você puder me ajudar em 2 minutos e deixar um testemunho, eu ficaria extremamente grato. A sua ajuda vai ser, eu vou lembrar da sua ajuda pro resto da vida, alguma coisa do tipo. Por favor, clique aqui para digitar o testemunho, clique aqui para enviar um vídeo, e aí simplesmente você manda esse vídeo e você se surpreenda com o resultado. Mais importante que usar, é muito louco, eu acho que vocês mencionaram isso, mais importante que usar a prova para vender e ajuda a vender, é usar a prova para te encher de energia. Quando você recebe testemunhos sobre o seu trabalho, você fica presente pela razão que você começou o seu negócio no começo. E, velho, é muito louco. Você vende o produto para você mesmo. E quando você vende o produto para você mesmo, você é capaz de vender muito mais para outras pessoas. Uau! Cara, com esse bônus aí, cara, pra quem tá assistindo, pra, já botar pra ação mesmo, cara, pegar e fazer, conseguir as provas. A gente vai encerrando aqui o podcast de hoje. Se você ainda não foi lá no Instagram, Rocha Érico, vai lá, posta a nossa hashtag aqui, mostra o pau. Porra, quebrou o clima aqui, tava épico. Mostra o pau. A gente tá presente em todas as plataformas aí de podcast. Vai lá, se inscreve, podcast 6 em 7. Pesquisa por Érico Rocha, 6 em 7. Vai lá, se cadastra. E eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. Um abraço aqui do Érico Rocha. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.